Seja bem-vindo ao canal Direito Distinto. Vamos direto ao assunto. Hoje em dia, há muita confusão sobre vários conceitos. E por isso, no primeiro dia do canal, proponho uma análise sobre os conceitos jurídicos de ética, moral e lei. Então voltemos no tempo. A ética começou a ser analisada ainda em tempos longínquos. Aristóteles, há cerca de 25 séculos, dedicou-se a estudar o comportamento humano sob a ótica do certo ou errado no modo de viver. Dentre várias frases atribuídas a ele, seguem as que demonstram um pouco da sua visão sobre o comportamento humano. O erro acontece de vários modos, enquanto ser correto é apenas possível de um modo. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa não é fácil. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Sócrates é meu amigo, mas sou mais amigo da verdade. Quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos também possuí-la e colocá-la em prática. O que você tem capacidade de fazer, tem capacidade também de não fazer. Outro pensador bem conhecido é Kant, que disseminou a ética normativa como fruto das escolhas racionais humanas e não de valores religiosos. Em razão disto, buscava estipular um padrão determinando o que é obrigatório ou permissível, trazendo consigo as noções de liberdade e de dever. No desenvolvimento dos estudos, Kant asseverou que esses padrões seriam normas universais, pois todos os humanos dispunham de razão. Mas sabedor que o homem não é formado apenas de razão, recomendava a todos para que avaliassem se sua decisão também seria tomada pelos outros, caso não, seria errada. Kant também deixou frases célebres. É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. A paciência é a fortaleza do débil, a impaciência a debilidade do forte. Todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí a conceitos e terminou com ideias. A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Inúmeros são os autores que se debruçaram sobre tema tão amplo, já que a discussão sobre ética é capaz de ocorrer em todos os campos do conhecimento. No campo do direito, a ética que mais se discute é a profissional, através de um código normatizado com o objetivo de esclarecer quais são os comportamentos certos e errados de um determinado segmento de profissionais. O infrator que decidir agir de maneira errada poderá sofrer punições. Como exemplos, podemos citar advogados, médicos, servidores públicos e muitos outros. Portanto, a ética no direito pode ser entendida como um conjunto de regras a ser seguido a fim de estabelecer o melhor padrão de comportamento. Assim, avançando o conteúdo para a análise da moral, tenho que esclarecer a confusão que normalmente se estabelece quanto ao conceito, pois possui a mesma origem. Sendo a ética um conjunto de normas, a moral se aproxima de uma consciência coletiva, indicando um conjunto consolidado de hábitos, costumes e valores que permeiam as ações humanas. Sob a ótica moral, algumas ações podem ser naturais ou destoantes, independentemente se são certas ou erradas. Está confuso ainda? Para entender melhor o que é moral, precisamos entender melhor o que é consciência coletiva. Segundo o sociólogo Durkheim, a consciência coletiva tem vida própria e pode ser compreendida como um conjunto de características e conhecimentos comuns de uma sociedade que faz com que os indivíduos pensem e ajam de forma minimamente semelhante. Os indivíduos passam, mas a consciência coletiva permanece. Para ele, o indivíduo sofre influência de suas interações com a sociedade, e a consciência coletiva é resultado de inúmeras interações individuais semelhantes, reforçando o mesmo valor. A consciência coletiva é uma estrutura imaterial que se expressa na cultura e no senso comum dos indivíduos em um grupo. Assim, no campo do direito, há dois grandes destaques para a moral. No âmbito público, a moral, também denominada moralidade administrativa, expressa o ideal para o ato público, sendo inclusive um pressuposto para sua validade. No entanto, carece de conceito objetivo e direto por sua própria característica, de constante evolução para acompanhar as mudanças da sociedade. Mas há que se ressaltar a clareza do seu sentido, o valor final esperado. A moralidade administrativa compõe um sistema dinâmico de valores refletidos pela sociedade, para o alcance do bem comum, com respeito aos padrões éticos e honestidade, por exemplo. Já outro ponto de vista da moral no direito, destaca-se a moral do indivíduo, amplamente difundido através da reparação de danos morais. Nesta seara, a moral pode ser entendida como o resultado da valoração do conjunto de ações do indivíduo que a sociedade percebe como consciência coletiva. Ou seja, quando alguém tem o nome negativado por um cheque sem fundo, o indivíduo se torna destoante da consciência coletiva que preza por honrar os compromissos financeiros.
Daí, sendo indevida a negativação, o indivíduo faz jus a alguma reparação com o intuito de compensar sua exposição para a sociedade. E por fim, vamos esclarecer o que vem a ser lei. Podemos recorrer ao dicionário, uma vez que não depende de maiores esclarecimentos. Segundo Michaelis, lei é regra jurídica de enunciado claro e conciso, estabelecida por uma autoridade constituída, o legislador, que tem seu poder delegado por soberania popular. Tudo que é juridicamente obrigatório. E deste modo, sendo em si apenas uma regra, a lei em si não costuma gerar confusões, senão quando em conflito com outra norma ou se não for suficientemente clara. Agora, proponho um exercício para facilitar a compreensão das diferenças dos conceitos. Imagine um veículo que ultrapassa o sinal com a luz amarela acesa. O que a lei diz, você sabe? Comente abaixo. Sobre a ética, o que você tem a dizer? E sobre a moral? Me conta o que você pensa. Vejamos a lei sobre o tema. O Código de Trânsito Brasileiro não prevê sinal amarelo. Inclusive, há semáforos apenas com vermelho e verde. Somente a Resolução 160 de 2004 do CONTRAN prevê sobre sinalização semafórica, no item 4.1.2b. Luz amarela indica atenção, devendo o condutor parar o veículo, salvo se isto resultar em situação de perigo. Ou seja, a lei por si só não é capaz de atribuir valor sobre a conduta do motorista, que prosseguir na marcha com sinal amarelo. Contudo, certamente o motorista assume o risco de ser penalizado se o sinal se tornar vermelho antes que complete a passagem. Se fosse o caso do sinal vermelho, a norma seria em si suficiente para valorar a conduta. Já sob o enfoque da ética, há que se perguntar: avançar sob o sinal amarelo é necessário? É útil? Todos deveriam se comportar assim? É mais prudente avançar sob o sinal amarelo ou não? Se você for um motorista ou se for observador, as respostas poderão variar e ainda assim serem consideradas éticas, pois depende de uma situação concreta que o problema não trouxe. Por exemplo, se o veículo estiver levando uma pessoa dando à luz ao hospital, sua resposta mudaria? Sua prioridade mudaria do sinal para a vida do bebê? Se houvesse um carro muito próximo à traseira, você consideraria o risco de um acidente maior ao parar sob o sinal amarelo? Se fosse uma ambulância, você pararia, a impediria de passar? A ética nos força a questionar os atos e todas as suas possibilidades a fim de definir se o mesmo ato pode ser considerado certo ou errado em circunstâncias diferentes. Agora, se você respondeu não às perguntas iniciais sem considerar as variações de cenário, possivelmente respondeu no sentido de não avançar o sinal amarelo. Essa resposta automática usualmente é o consciente coletivo se manifestando, pois a prudência no trânsito é a conduta mais reforçada na sociedade, o que faz gerar uma cultura geral de cautela. Assim, o comportamento de parar o sinal, ao se tornar amarelo, é um hábito muito difundido, e ao não fazê-lo, o motorista se torna destoante, o que aos olhos de um observador qualquer importará na reprovação da conduta, mesmo que o condutor esteja agindo certo e dentro da lei. Então, como você já percebeu, é possível diversas soluções independentes entre lei, ética e moral, sem prejudicar o valor de cada análise, tais como parar no sinal amarelo pode ser legal ou ilegal, ético ou antiético, imoral ou imoral. E aí, me fiz entender? Gostou do conteúdo? No próximo encontro, analisaremos o sistema de leis, o direito e a justiça, com o objetivo de identificar a razão pela qual eventualmente as leis ou as decisões judiciais são injustas. Para não perder, já sabe o que fazer. Um abraço e até mais.